Segundo a palestra do dia, quase tudo pronto, agora pontualmente 16 horas e quase 25 minutos, nossa palestra vai ser remota. O palestrante da vez é o Leonardo, e aqui comigo, ele já está a postos no nosso telão, aqui comigo o nosso Melati e o Rodrigo Astucci, que vão interagir e comentar, vão assistir aqui com a gente. Senhores, muito obrigado pela participação. Boa tarde, Rodrigo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Paulo, contigo? Tudo jóia, graças a Deus. Vamos abrir aqui para a gente enxergar ele. Vou pedir para você vir um pouquinho para cá. Deixa eu falar. Alô, Leonardo, me ouve bem? Escutando perfeitamente. Tudo Maravilha, bem? Seja bem-vindo. Qual que é a sensação de estar participando de uma quebra de paradigma? Você já pensou em fazer uma palestra virtualmente para o Brasil inteiro? Olha, eu fiz alguns webinars, né? Mas de fato esse formato aqui tá muito diferente de tudo que eu fiz, né? Estou me vendo aqui num telão aí, nesse palco aí maravilhoso de vocês. Parabéns para a Bela, que eu acho que vocês estão fazendo algo bastante disruptivo aí. Maravilha, então é o seguinte, eu vou me ausentar um pouquinho, vou deixar nossos técnicos que têm capacidade e gabarito para tratar de assuntos técnicos com você. Fique à vontade, o momento é seu, muito obrigado pela participação, viu? Eu que agradeço aí por poder participar desse momento. Beleza, Leonardo, boa tarde, realmente seja bem-vindo ao Bela Mais. Nós temos aí um momento da gente ouvir um pouco sobre a questão do cenário mundial, o que tem de novidade, o que esse Covid está impactando nos mercados futuros aí também. E junto comigo vai estar o Rodrigo também para a gente estar interagindo um pouco. Boa tarde, Léo. Obrigado aí pela participação no evento. Nós sabemos da importância de olhar a perspectiva futura 2021. Então agora a gente acompanha a sua palestra. Ao dela, a gente entramos aí com alguns questionamentos e perguntas dos nossos produtores. Maravilha, obrigado, Rodrigo, obrigado aí, Fernando. Então, podemos já iniciar e agradecer a todas as pessoas que estão participando, né, de um momento tão importante agora, né, que é discutir mercado, no momento de pandemia, no momento de Covid. Então, nós temos várias informações aí para trazer e discutir quais são os cenários, seja para curto prazo, seja esperando a próxima safra, né? E são várias hipóteses aí que podem ser discutidas nesse momento. Bem, então vamos lá. Boa tarde para todo mundo. Nós vamos discutir aqui hoje todo o cenário de mercado. Nós vamos fazer tanto uma introdução macroeconômica, quanto nós vamos discutir as questões agrícolas em si, com foco ali no mercado de milho, com foco no mercado de soja. E como eu disse, entendendo tanto curto prazo, principalmente para produtores que ainda têm safra a comercializar, que ainda estão formando seus custos de produção, quanto que esperar para a safra 2021, seja aí na safra. Bem, nós vamos começar aí, olhando já no próximo slide, como é que está toda a questão da economia mundial. Bem, nós de fato estamos atravessando um cenário totalmente ímpar, né? Acho que o mundo nunca atravessou uma crise tão séria, de uma magnitude tão profunda quanto essa. E aqui são alguns números já projetados pelo Fundo Monetário Internacional do que ele espera em relação ao Produto Interno Bruto Mundial. Como vocês podem ver nessa tabela, o FMI projeta que o mundo deverá ter um decréscimo de 3% no PIB. Essa é uma queda bastante expressiva, né? Se comparado a 2009, na verdade, o mercado registrou, o mundo registrou um crescimento de PIB, né? De quase 3%. Em 2020, nós vamos justamente ter uma queda, praticamente anulando todo o crescimento que foi verificado em 2019. Dá para observar muito bem que existe uma intensidade maior de queda, principalmente nos países desenvolvidos, até mais que nos países emergentes. Eu acredito particularmente que esse número deve até se intensificar, inclusive nos países emergentes, principalmente quando nós pegamos agora o Brasil sendo o novo epicentro projeto aí que cerca de 500 milhões de pessoas podem ser levadas à pobreza se os governos globais, obviamente, não tiverem medidas mais efetivas para combater todo esse lockdown, toda essa queda de renda que nós forma muito abrupta, né? Ou seja, não tem nenhum histórico paralelo com que a gente possa fazer, obviamente, uma análise tentando entender quais são os impactos em relação à demanda, lembrando que são diversos setores aqui que nós estamos falando que está sendo afetado pela pandemia, ou seja, esse é um problema sanitário. O Brasil, particularmente, enfrenta alguns outros problemas mais críticos também, que nós vamos discutir isso agora, que a gente falar um pouco mais de forma restrita ao Brasil. Mas o que nós vamos no próximo slide
que é bem interessante. Isso aqui foi uma análise que nós fizemos, tentando entender um ponto muito importante para quem está trabalhando dentro da cadeia agro. Nós buscamos aqui, logo que começou a pandemia, obviamente teve todo aquele rebuliço, né? O mundo sendo levado a algo desconhecido, o mundo tratando quase como se nós estivéssemos enfrentando, e é quase isso, como uma guerra biológica. E aí nós tentamos entender a seguinte forma: como é que os mercados agrícolas serão impactados a partir dessa pandemia? Bem, até então nós tínhamos um único paralelo que a gente poderia fazer algo parecido, que seria tentar comparar alguns dados históricos em relação ao que aconteceu na gripe espanhola, né, que na verdade afetou o mundo em 1918 e foi até 1920, acarretando em 50 milhões de mortos. Mas, obviamente, não havia dados econômicos, né, para que nós pudéssemos fazer algo comparativo. Então, uma forma de a gente tentar entender, principalmente a demanda em relação ao consumo de proteína animal, que aí você tem um efeito direto sobre a demanda de soja e a demanda de milho, então esse é um ponto para a gente analisar. Nós buscamos, obviamente, o início de quando o mundo tem dados históricos, né, e isso começa ali em 1960, e aí nós buscamos de 1960 até os anos recentes as principais crises econômicas que o mundo atravessou e quais foram esses impactos automaticamente em relação à demanda de proteína animal. Bem, aí nós conseguimos ver, obviamente, uma série de crises, né, que acarreta desde 1960. Então, nós tivemos ali a primeira crise do petróleo, lá em 72, a segunda crise do petróleo em 79, aí passamos pelas crises na América Latina, já até como um efeito colateral da segunda crise do petróleo, onde os Estados Unidos perde totalmente sua liquidez, né, ao aumento das taxas de juros e, consequentemente, a América Latina perde sua liquidez. Depois nós tivemos a crise do peso mexicano lá em 94, a crise dos tigres asiáticos que inicia em 97, o atentado das Torres Gêmeas lá em 2001 e, por final, antes dessa pandemia, a última grande crise que o Brasil havia sofrido, que o mundo havia sofrido, era justamente a crise do subprime, que iniciou lá em setembro de 2008. Então, o que nós tentamos fazer? Nós tentamos ver quando se inicia cada uma dessas crises, e geralmente essas crises têm um ciclo de 3 a 4 anos, entre você iniciar e sair dela, por isso que nós temos essa tabela analisando sempre os próximos 4 anos. E nós tentamos ver como é que estava o consumo de proteína global, né, no momento, obviamente, que perduraram essas crises. E o que nós conseguimos observar quando nós olhamos essa última coluna aí dessa tabela, é que em nenhum momento a demanda por proteína no mundo ela teve algum decréscimo nessas crises econômicas, com exceção da crise dos países da América Latina, onde o consumo de proteína caiu 1,3%. Bem, isso aqui também tem uma explicação muito lógica, e nós vamos fazer um pouco paralelo em relação ao Covid. O que é interessante de nós observarmos aí é que as crises geralmente econômicas, elas não acontecem instantaneamente ou de forma onde a gente consiga ver a mesma intensidade em todas as economias. Então, uma forma de exemplificar isso claramente é pegar, por exemplo, a crise dos Estados Unidos, que começou lá em 2008, né, a crise do subprime. Obviamente, ela passa a ser mais intensa em 2009. Ela pega de forma bem intensa a Europa, mas todo mundo deve lembrar que, a partir de 2009, o governo brasileiro, né, tendo, obviamente, ferramentas monetárias para fazer isso, ele vai lá e injeta dinheiro na economia. De que forma? Ele faz isenção de impostos de IPI, isenção de impostos para a linha branca, ele cria o crédito consignado, então ele gera dinheiro na economia de uma forma com que o Brasil começasse a enfrentar essa crise de uma forma mais amena. Em 2009, na verdade, o Brasil praticamente ficou no 0 a 0 de crescimento, porque nós tivemos ferramentas monetárias em que a gente conseguisse combater essa crise. Bem, obviamente essa conta chegou para o Brasil em 2013, e aí o Brasil efetivamente entra numa crise econômica, mas enquanto o Brasil entrava, os Estados Unidos estavam saindo dessa crise. Então, claramente a gente consegue observar que as crises econômicas, quando você tem ferramenta monetária para enfrentar elas podem até vir, mas elas não vão vir, obviamente, elas não vão vir exatamente no mesmo momento. Então, por isso, quando um país está entrando, o outro está saindo da crise e, consequentemente, os efeitos são ao longo do tempo, não tendo um impacto global tão intenso, mesmo nós falamos, obviamente, de economia globalizada.
Qual que é a diferença quando nós olhamos isso para a pandemia, ou para o Covid, né, sobre o surto do novo coronavírus? É que nós tivemos, obviamente, uma crise que afetou em 4 meses o mundo todo entra em lockdown, e, consequentemente, nós temos um efeito sobre renda muito forte, né, um nível de desemprego altíssimo, inclusive nos países desenvolvidos, os Estados Unidos batendo recorde de auxílio de seguro-desemprego, e, obviamente, nós passamos a ter uma preocupação gigante do ponto de vista econômico global, com vários setores praticamente tendo suas atividades totalmente paralisadas, o exemplo do setor aéreo, o exemplo do setor turismo, o exemplo do setor de entretenimento, o exemplo do setor hoteleiro, ou seja, uma série de setores que claramente foi afetado de forma muito intensa pelo Covid-19. Isso, obviamente, você tem um efeito cadeia, né? Então, até o momento, nós não observamos, principalmente no caso do Brasil, algum efeito sobre os mercados de grãos. Ao contrário, nós tivemos, obviamente, um benefício da desvalorização cambial que está trazendo um preço bastante competitivo para os grãos brasileiros, seja para o milho, seja para a soja, mas o agro também não passa 100% imune desse processo. O setor algodão está sendo muito penalizado pela crise, até porque o consumo do setor vestuário foi fortemente afetado por isso. O setor sucroenergético, principalmente com uma forte queda da demanda de etanol, mas o milho e a soja, obviamente, eles passam a ter um cenário diferente. Então, bem, concluindo exatamente essa tabela, apesar de quando nós analisamos o consumo de proteína em relação às crises econômicas, apesar de essa linha sempre ter sido crescente, com exceção ali da crise na América Latina, nós não temos nenhum paralelo, obviamente, econômico para comparar com a pandemia. Então, nós temos um efeito bem complicado e talvez até um efeito sobre cadeia, né, que eu vou discutir isso daqui a pouco. Bem, como é que anda a economia quando nós analisamos os dados do Brasil? Então, no próximo slide, né, existe uma tabela onde nós estamos colocando aí justamente quais são os fatores, né, na verdade, como é que o mercado está projetando os principais indicadores. Bem, uma inflação muito baixa agora em 2020, isso obviamente é consequência de uma ausência de demanda, né? Nós tivemos obviamente uma queda abrupta em termos de renda e obviamente uma série de setores está registrando até deflação. Então o nosso IPCA, que é a nossa medida oficial de inflação, ela está muito abaixo até da meta estabelecida pelo governo, que é em torno de 4% de inflação. O câmbio, o mercado projetando a 5,20 ao final do ano, mas olha que interessante, projetando ainda acima de 5 para 2021. Lembrando que dólar é sempre uma incógnita muito complicada de ser prevista, mas isso aqui é uma pesquisa feita pelo Banco Central com mais de 100 instituições financeiras e consultorias econômicas. A Selic sendo projetada, nós teremos obviamente mais uma rodada de queda até o final do ano, vindo para 2%. O Brasil nunca teve historicamente, desde a implantação do Plano Real, nenhuma taxa de juros a um nível tão baixo quanto os atuais. Mesmo em 2021, ainda um juros relativamente baixo, em torno de 3%. O PIB se projeta em um decréscimo de 6,5%. E aí já vê o Brasil muito em linha com o que nós apresentamos a 2 slides anteriores, onde é uma queda parecida com o que vem acontecendo com os países desenvolvidos, mas nós estamos ali na escala do país emergente. Então, uma situação, obviamente, do ponto de vista econômico, relativamente frágil em 2020. O Brasil, ele é o real, na verdade, né, a moeda que rege a economia brasileira, foi a moeda que sofreu a segunda maior desvalorização recentemente, desde que começou a pandemia. Nós só perdemos essa corrida aí pela desvalorização, se é que se pode chamar de corrida, né, só para o Bolívar, né, que é a moeda venezuelana. Bem, por que o Brasil vem sofrendo tanto em relação a ter uma desvalorização muito forte em relação ao dólar? Primeiro que nós estamos quase que numa tempestade perfeita, né? Nós estamos diante de uma crise sanitária muito séria. O Brasil é um dos grandes epicentros dessa crise sanitária. Nós temos agora no momento uma crise econômica, né, em função, primeiro que o Brasil ainda estava em processo de recuperação quando chegou a pandemia. Então chega a pandemia, obviamente que acaba agravando essa situação econômica. E terceiro que nós estamos, obviamente, sofrendo um processo de crise política, e aí quando o mercado olha
todo o nosso contexto, né, não olhando só o fato isolado da economia, onde nós estamos buscando, por exemplo, um ajuste fiscal e possivelmente agora o nosso endividamento vai aumentar, o mercado já começa a olhar para o Brasil de uma forma um pouco mais, com mais restrição. Então, consequentemente, essa desvalorização da taxa de câmbio, ela tem sido um fator que o mercado tem penalizado o Brasil. Agora, quando a gente olha o mercado grão, isso acabou tendo um efeito positivo, que daqui a pouco nós vamos deixar isso bem claro. Bem, no próximo slide, nós temos o efeito da taxa Selic, né? Então, deixando claro, hoje nós estamos com a taxa Selic a 2,25, possivelmente vem para 2. Então, o governo tentou, obviamente, ainda tem massa de manobra, existia massa de manobra antes de chegar ao Covid, obviamente, se utilizar ferramentas monetárias. Quando que nós geralmente utilizamos os juros como uma ferramenta monetária? Nós utilizamos ele em momentos onde nós precisamos incentivar a demanda, e obviamente nesse caso a ideia foi tentar reduzir a taxa de juros, apesar que nós não estamos tendo um efeito em que isso tem dado alguma vazão do ponto de vista de crescimento econômico, até porque nós estamos num processo, obviamente, de isolamento social e, consequentemente, mesmo quem tem dinheiro está ali com restrição a uma série de gastos, né? Inclusive, por às vezes, não até poder gastar, né? Você não pode viajar, você, obviamente, deixa de fazer determinados investimentos. Então, consequentemente, nesse cenário, onde nós estamos num processo de isolamento social, nós temos uma taxa de juros que, efetivamente, ela não tem um grande impacto do ponto de vista econômico, né? E a inflação está totalmente sob controle, o que permite que essa taxa de juros ela possa ser trabalhada a níveis historicamente baixos. Bem, quando nós olhamos aí o próximo slide, né, que aí nós temos, obviamente, o efeito da taxa de desemprego, essa é uma preocupação muito importante. Na verdade, nós estamos com uma taxa já quase chegando a 15% da população economicamente ativa. Nós temos uma capacidade das indústrias altamente ociosas e preocupante. Então, a grande questão agora é como é que o mercado volta na sequência. Então, existem vários questionamentos. A economia se recuperaria, por exemplo, num formato em V, ou seja, a economia cai muito rápido, depois ela volta a crescer. Esse é um cenário que está sendo praticamente descartado, até porque, como tudo indica que em 2020 nós vamos ter que conviver com o coronavírus. Então, mesmo as economias voltando, mesmo a economia saindo gradativamente da questão de isolamento social, nós ainda temos restrições a uma série de aglomerações. Então, dificilmente essa curva vem em V, e até porque a taxa de desemprego também está bastante elevada. Outro formato seria uma curva em U. Né? O mercado cai, ele fica um tempo ali, vamos dizer, ali na depressão, e depois ele volta a subir gradativamente. Essa é uma das principais apostas aí que os economistas fazem. Nós temos uma curva em U, ou ter uma curva em L, que seria uma forte queda que nós ou seja, a economia cai, ela começa a voltar, você tem um novo pico de surto de doença, aí você volta a cair e assim vai. Alguns mercados parecem que estão, na verdade, vivenciando até esse mercado unidápio, né? O caso de Miami, por exemplo, Miami estava saindo de isolamento, voltou a ter um pico de surto, voltou para uma questão de isolamento social agora. Então, a grande preocupação no Brasil agora é como que nós vamos recuperar essa taxa de desemprego que está bastante elevada. E aí isso entra, obviamente, no efeito de cadeia. Quando tem um nível de desemprego bastante elevado, como que o Brasil está chegando, se por um lado grãos, milho e soja, a commodity em si, ou grão, ele vai bem, quando nós pegamos ou buscamos analisar essa cadeia processada, a situação fica um pouco mais complicada, né? Porque quanto mais você tem um efeito renda de forma negativa, e lembrando que nós temos uma parcela importante dentro das classes C e D no Brasil, possivelmente essa parcela vai começar a consumir menos produtos de alto valor agregado. Então, consumir produtos lácteos, consumir, por exemplo, uma pizza de frango congelada, consumir um hambúrguer. Então, tudo isso passa, obviamente, a ser supérfluo do ponto de vista alimentar. Então, tudo se volta ali para a cesta básica. Até o momento, nós não tivemos nenhuma sinalização de forma significativa em termos de queda no consumo de proteína aqui no Brasil, pensando do ponto de vista de produção. Do lado sanitário, nós tivemos algumas unidades de processamento de carnes, que inclusive elas foram punidas pela China, né? Ou seja, foram
de certa forma, essas unidades não podem exportar para a China, mas do ponto de vista do contexto, nós ainda não temos uma queda abrupta do ponto de vista de produção, ao contrário, tudo indica até um crescimento. Mas a taxa de desemprego que é obviamente, um fator muito preocupante. Em que ponto nós vamos voltar em um momento dentro dessa economia, onde essa taxa de desemprego começa, obviamente, a circular na economia. Bem, e aí o grande efeito que nós passamos a ter, olhando no próximo slide, é justamente o efeito da cotação do dólar ou da taxa de câmbio, né? Nós tivemos uma desvalorização, uma depreciação do real em relação ao dólar altíssimo, mas isso também está trazendo competitividade ao nosso mercado, principalmente quando nós pegamos o preço da soja, que é um preço dolarizado, convertemos isso para reais, isso nos traz uma competitividade enorme, seja do ponto de rentabilidade para o produtor, né? Lembrando que nós estamos vindo aí de uma safra recorde, com exceção, obviamente, de algumas regiões que tiveram alguns problemas de seco, mas no contexto geral o Brasil vem de uma safra recorde, e, consequentemente, o produtor acaba que está tendo uma rentabilidade muito maior quando comparado à safra passada. A grande questão é como que nós vamos lidar com isso, olhando a safra 2021, do ponto de vista de aumento de custo de produção, e esse é um ponto que nós vamos discutir daqui a pouco, principalmente pensando em como mitigar isso, como utilizar determinadas ferramentas onde o produtor ele deixa de ser um refém, obviamente, de possíveis impactos do dólar sobre o seu custo de produção. Bem, e aí nós vamos entrar, obviamente, na questão das culturas, né? Então, vamos discutir um pouco sobre o milho, entender um pouco desse contexto geral, né? Então, analisando o próximo slide aí, logo na sequência, né? Então, temos um slide de apresentação. Então, quais são os pontos importantes que nós temos que analisar dentro do contexto da cadeia? Um primeiro ponto, que aí sim nós tivemos o impacto do Covid em relação a esse segmento específico da cadeia agroindustrial do milho, é que os investimentos em planta de etanol estão, obviamente, sendo reanalisados. Então, chegou a pandemia, obviamente, tudo teve um impacto altamente intenso, né? Nós chegamos a ter 50% de queda na demanda de etanol, isso, obviamente, o setor sucroenergético como todo acabou sendo afetado, e, obviamente, vários investimentos, principalmente na região centro-oeste, que estão voltados ao investimento de etanol à base de milho, passaram a ser reanalisados. É importante lembrar que nós ainda estamos, mesmo no momento atual, com os preços do milho a patamares ainda bastante elevados. Por outro lado, o Brasil tem um volume de produção que tranquilamente deve suportar uma exportação, está 50 milhões, mas é próximo a 40 milhões de toneladas, então, perdoe pelo erro, não 50, mas é 40 milhões de toneladas. Nós estamos vindo tanto estamos vindo, na verdade, possivelmente, vamos colher uma safra recorde, né, com um peso muito forte dentro da segunda safra, então até é importante nós ressaltarmos isso. Geralmente nós estamos agora produzindo milho verão para consumo interno, estamos produzindo a segunda safra, que passou a ser a nossa maior produção, com foco voltado para a exportação. O grande problema aí que nós analisamos, como eu disse já há alguns slides anteriores, é justamente como é que vai ser o efeito renda em função da crise. Então, se por um lado, nós ainda estamos tendo demanda para atender uma produção de carne, né? Os últimos dados que nós buscamos analisar do setor, as projeções, seja de produção ou seja de exportação, principalmente de carnes de ave e suíno, as perspectivas ainda são positivas, mesmo tendo a taxação de algumas unidades processadoras de carnes, mas no ponto de efeito de frango e suíno, o cenário ainda continua relativamente interessante. E aí nós temos ainda a questão do efeito da taxa de câmbio. A taxa de câmbio, especificamente no caso de commodities exportáveis, ela tem um efeito super importante. Então o milho ele passa agora a ter ele passa a também ser balizado pela paridade de exportação. Então é importante nós lembrarmos que o milho, o Brasil na verdade já ocupa o segundo local no ranking dos principais exportadores globais do grão. Então nós temos uma posição hoje totalmente consolidada e, obviamente, essa desvalorização cambial acaba trazendo condições muito competitivas em termos de exportação. Então, como a segunda safra ela passa a ser totalmente voltada para atender o mercado externo, nós temos hoje o Centro-Oeste possivelmente colhendo uma safrinha a preços extremamente favoráveis, né? Estamos falando no Sul a preços a R$ 45, estamos falando do Centro-Oeste preços acima de R$ 30. Então, isso traz, obviamente, um resultado para o produtor de forma bastante positiva.
Agora tem um ponto que é importante, que é justamente essa questão da volatilidade do dólar. Então, uma coisa é olhar o cenário atual, para quem tem, por exemplo, milho exatamente em estoque, é até importante se fazer, obviamente, algum tipo de posição. Uma pergunta que obviamente, todo mundo sempre tenta trazer. O que vai acontecer com o dólar? E, obviamente, nesse momento, o dólar tem um impacto muito importante. Primeiro que o seu preço, em termos de exportação, ele é baseado basicamente em 3 pilares. De um lado, nós temos um pilar que é o preço de Chicago, ou seja, o preço internacional, que no caso do milho, especificamente, nós não temos, obviamente, um cenário que ele seja tão atrativo do ponto de vista para uma elevação de preço. Primeiro porque os Estados Unidos também devem vir para uma colheita de uma safra recorde, e segundo porque a própria valorização global do dólar está tirando essa competitividade de exportação dos Estados Unidos e acaba tendo um efeito negativo sobre os preços de Chicago. Chicago sempre vai refletir a condição norte-americana. Então, nesse contexto, não há grandes expectativas para aumento de preço em Chicago. Então, nós temos o efeito Chicago, nós temos o efeito prêmio, quanto que os mercados estão pagando pelo produto brasileiro nos seus portos, e, obviamente, quanto que é o efeito da taxa de câmbio. Quando nós analisamos esses 3 fatores, nós temos um efeito menor em Chicago, até porque Chicago não deve ter grandes volatilidades. Tudo bem que nós vamos entrar no mercado de clima, isso passa a ser um segundo momento, mas se a gente analisar do ponto de vista fundamental, não tem grandes perspectivas para aumento dos preços em Chicago. Os prêmios devem continuar, de certa forma, fortalecidos, mas o principal ponto tem sido o efeito câmbio, e é justamente a questão da volatilidade. Então, as últimas 2 semanas foram claras em observar isso. Nós viemos aí de dólar a 4,80, 4,90, esse dólar vem para 5,40, volta para 5,30. Então, uma volatilidade gigante. Por isso, eu estava conversando com um amigo que também faz análise de mercado, e nós justamente estamos vendo diversas fontes, inclusive fontes que acertaram a taxa de câmbio aí, de forma bastante assertiva no último ano, e quando nós olhamos o que uma fonte projeta para dólar versus outra fonte, essa diferença chega a ser de R$1. Então, no fundo, o mercado não sabe efetivamente para onde vai o dólar. Então, o dólar vai depender, obviamente, do desdobramento dessa doença, e eu particularmente acredito que essa doença, enfim, ela só teria algum controle efetivamente com a saída de uma vacina, desde que essa vacina seja disponível a todas as camadas da população. E não estamos falando só de Brasil, nós estamos falando do mundo todo. E, obviamente, nós temos uma questão em termos de como que os governos globais, aí nós estamos falando do G9 ou G20, como que eles vão atacar os efeitos colaterais dessa doença do ponto de vista econômico. Quanto que o mercado vai ser obrigado a injetar de dinheiro, ou para se criar novas dívidas para as empresas, ou para se fazer perdão de dívida, ou mesmo para investimentos públicos para que a economia passe a recuperar. Então, nesse sentido, a volatilidade do dólar deve permanecer ainda bastante elevada, e, obviamente, isso causa um efeito gigante sobre a possibilidade de renda do produtor. Então, é muito complicado a gente trabalhar hoje pensando num cenário para a próxima safra, sem que se tenha, obviamente, um hedge de custo de produção. Ou seja, senão o produtor ele vai estar totalmente sujeito a uma alta volatilidade de preço, que ele vai ter impacto de várias formas. Ele pode ter impacto se ele fechar o seu custo de produção em dólar, ele pode ter impacto se ele está tomando uma dívida em dólar, ele pode ter impacto se ele está, obviamente, esperando alguma precificação onde o dólar passa a ter algum efeito. Então, o mais, obviamente, ponderado no momento onde nós temos, por exemplo, o preço do milho muito acima da média histórica, é justamente fazer uma mitigação. Bem, como é que a gente pode fazer essa mitigação no mercado? E é principalmente, talvez uma das principais ferramentas que surgiu mais eficientes nos últimos anos, é justamente a questão do barter, ou da troca, você trocar o grão pelo insumos. Nesse momento você está saindo, obviamente, de 2 problemas. Você está saindo de um problema de precificação do seu grão, onde você não está sujeito, obviamente, a essa volatilidade no mercado, e muito menos de ter que compensar esses juros no futuro, principalmente se você deixa o seu custo de produção aberto. Então, o barter ele passa a ser uma ferramenta importantíssima de mitigação de risco de preço, no momento onde nós temos a principal variável que tem um forte efeito sobre a volatilidade dos preços, que é a taxa de câmbio, e cuja essa volatilidade ninguém sabe para onde que ela vai se comportar, e ela pode se comportar de forma muito intensa, em períodos muito curtos, como nós estamos vendo agora, e não dá, obviamente, para o produtor, que já tem uma série de outros riscos, inclusive risco climático, de ficar à mercê do risco de preço no momento onde o mercado está muito instável.
E outro ponto que é importante é sempre analisar, obviamente, o sistema produtivo, né, para averiguar a rentabilidade. Então, ninguém mais fala hoje segunda safra de forma simplesmente isolada, nós estamos falando de sistema de produção, de olhar soja no verão, de olhar milho na segunda safra e olhar toda essa combinação em termos de rentabilidade, inclusive também do ponto de vista de produtividade, né? O quanto que você plantar o milho, por exemplo, seja na sucessão ou principalmente, inclusive, na rotação, eu já estou falando até mais em verão, quanto que isso te causa efeitos em termos de produtividade da soja. Bem, no próximo slide, aqui analisando basicamente estoques de milho no mundo, e aqui isso justifica claramente por que nós não temos espaço, ou grande espaço, não sei se tivermos algum problema climático agora nos Estados Unidos em julho e agosto, ao momento não tem nada indicando isso, que tivesse algum efeito muito grave do ponto de vista da produção norte-americana de milho. Então, até o momento, nós temos o quê? Nós temos aumento de estoques nos principais mercados, principalmente nos estoques de passagem, principalmente nos Estados Unidos, inclusive no Brasil também. E quando nós analisamos os dias de estoque, né, de milho no mundo, o que significa essa conta de dias de estoque? Né? Ou seja, se nós não produzirmos mais nada, quantos dias nossa demanda seria atendida pelos nossos níveis de estoque atual? Então, a nossa média dos últimos 20 anos são 80 dias. Nós estamos falando que para a safra 2021 nós já estamos para 107 dias. Então, em teoria, nós temos, obviamente, uma oferta bastante significativa do ponto de vista de oferta de milho, e, ao mesmo tempo, nós temos um dólar valorizado que tira a competitividade dos Estados Unidos. Então, não tem justificativo, obviamente, para a gente dizer que o preço do milho vai se valorizar muito forte na Bolsa de Chicago. No próximo slide, nós estamos justamente retratando o cenário de milho dos Estados Unidos. Nós já estamos falando de uma produção de acima de 400 milhões de toneladas, de uma produção recorde, né, ou seja, crescendo 17%. Mesmo crescendo do ponto de vista de exportação de milho dos Estados Unidos, a produção está crescendo a uma taxa maior do que, em termos absolutos, obviamente, né, não em termos percentuais, mas cresce a uma taxa bem maior do que a sua capacidade de exportação, né. Obviamente, o Brasil, os Estados Unidos têm uma capacidade de exportação maior, mas ele passa a ter concorrência dos países que também são produtores de milho e que têm uma vantagem sobre a moeda. Então, nós estamos virando com estoque de passagem nos Estados Unidos num nível muito elevado. Estamos falando de um aumento de quase 60%, falando de 84 milhões de toneladas. Né? Para um trade global aí de 176 milhões e meio de toneladas, onde desses 176, os Estados Unidos estaria participando aí com 55, o Brasil algo próximo a 40 milhões de toneladas. Então, esse nível alto de produção dos Estados Unidos, onde as exportações em relação à sua média não crescem de forma tão expressiva, isso leva a um nível de estoque de passagem muito forte nos Estados Unidos. Isso acaba tendo um efeito sobre o preço. Por isso que o preço do milho hoje está na sua faixa de 3,20 dólares. Então, novamente, para que a gente tenha algum efeito muito importante de preço sobre Chicago, deveria haver uma quebra de produção, teria que ocorrer uma quebra de produção nos Estados Unidos, por fatores climáticos, mas a princípio não tem nada nesse momento indicando isso de forma muito intensa. Ao contrário, quando nós analisamos os dados do USDA em relação às questões as questões dos milhos que estão em condições consideradas boas e excelentes, elas são bem acima da média histórica. Bem, quando nós vamos aí para o próximo slide, olhando o comércio exterior, né? Nesse momento o Brasil ainda exportou muito pouco de milho, mas ao mesmo tempo é importante a gente analisar que geralmente no primeiro semestre isso é natural de acontecer, porque é a primeira safra, porque é o primeiro semestre, toda a infraestrutura de exportação é voltada para a soja. Então o Brasil vai começar a exportar milho muito mais a partir de agosto. Mas nós fizemos um estudo, uma análise aqui muito interessante, que a gente olha justamente o efeito renda olhando paridade de exportação. Então, nós pegarmos Chicago hoje, olhando o vencimento de setembro de 2020, e fazendo um cenário aqui bem interessante do ponto de vista de câmbio. Então, estamos considerando um cenário a taxa de câmbio de 5,40, o outro cenário é 5, o outro cenário é 4,80. Então, nós temos preços que iriam de quase R$ 37 a R$ 33. Então, esse aqui é um efeito câmbio. Estou falando de praticamente R$ 3 de impacto no preço sobre essa volatilidade do efeito de câmbio. Um câmbio vindo a 5,40, outro câmbio a 4,80. Tá? Por isso que não dá para brincar muito, obviamente, em termos de comercialização, porque esse efeito é muito significativo sobre o preço. Né? Ou seja, você tem um efeito da variável taxa de câmbio muito forte sobre os preços do milho. Bem, quando nós analisamos, então, o próximo slide, nós estamos vendo, obviamente, que a média dos preços do milho praticados já em 2020 estão muito acima, assim, quase 40% acima do preço médio de 2019. Então, não dá para brincar, nós já temos um preço muito significativo e, principalmente, lembrando que nós ainda temos
o impacto de efeito renda, que a gente ainda não conseguiu medir isso no ponto de vista de varejo. Novamente, como é que vão ser os produtos derivados disso daí, e obviamente isso envolve um efeito da cadeia do milho bastante elevado. E aqui é uma estimativa diária, né, de produção de milho no Brasil. Então, deixando muito claro aqui no próximo slide que nós estamos vendo uma produção acima de 100 milhões de toneladas. Né? Então, o Brasil tem capacidade de exportação, o Brasil tem estoque para isso e tem a competitividade, obviamente, da moeda, o que pode favorecer o nosso escoamento. Mas lembrando novamente, nós temos, mesmo diante dessa possibilidade, mesmo diante dos preços atuais, o efeito do dólar ele pode refletir sobre os preços, porque boa parte desses preços começam a ser balizados pela paridade de exportação. Bem, falando rapidamente um pouco de soja, até para a gente dar sequência para perguntas, né? O pessoal da Bela já tem algumas perguntas aí para a gente até se interagir mais com o público. Então, no caso de soja, né, nós temos aí um efeito estoque. Também não tem grande espaço, obviamente, para alteração de preço. Recentemente, Chicago até subiu, mas muito mais por um movimento especulativo. Nós saímos de 8,70 e viemos para $9 o bushel, principalmente pela perspectiva, obviamente, por uma preocupação do efeito clima nos Estados Unidos. Mas lembrando que os dados de ontem, do USDA, eles colocam as lavouras norte-americanas de soja em condições consideradas boas e excelentes, com 20 pontos percentuais acima do mesmo período do ano passado. Então, até o momento, indo bem a safra norte-americana, mas quando a gente olha do ponto de vista de estoque, nós temos um alto nível de estoque na China, um alto nível de estoque de soja nos Estados Unidos. Esses 25 milhões aí, gente, é um número, olhando ano safra dos Estados Unidos, obviamente no Brasil é menor, mas um efeito menor nos Estados Unidos. Mas, ou seja, dentro da média histórica, então, para romper os $9 por bushel, nós precisamos ter algum efeito climático muito forte nos Estados Unidos, que acaba também refletindo positivamente para o Brasil. No próximo slide, uma comparação bem clara, né, da produção de soja nas Américas. A América do Sul agora crescendo em termos de produção muito acima da América do Norte, estamos falando de crescimento de 18%. Mas o grande ponto é que o Chicago reflete muito mais a condição da soja norte-americana do que a condição na América do Sul, mas o Brasil agora claramente ocupando a primeira posição, seja em termos de produção ou seja em termos de exportação. E agora, com o efeito da taxa de câmbio, o resultado em termos de exportação, de soja no Brasil já tem tido efeito absurdo, né? Nós já batemos recorde de exportação em relação ao mesmo período do ano passado. Nós já temos uma exportação aí, o pré-número que já saiu de junho, não oficial, já indica que o Brasil exportou cerca de 63 milhões de toneladas, então é um número muito absurdo para esse momento. Então tem espaço, obviamente, ainda para o Brasil crescer mais em termos de venda externa. Como é que está o cenário de soja nos Estados Unidos? Justamente olhando no próximo slide, nós temos uma produção em torno de 112 milhões de toneladas, estimadas pelo USDA, é uma produção maior que no mesmo período do ano passado, que teve um problema de safra, mas ainda está longe aí do recorde da safra norte-americana. Os Estados Unidos devem ter algum crescimento do ponto de vista de exportação, mas lembrando que a guerra comercial entre Estados Unidos e a China é um outro ponto que favorece absurdamente o Brasil. O Brasil já vem sendo favorecido por isso desde 2018, desde que os Estados Unidos, obviamente, comprou uma briga comercial com a China, passando, obviamente, a ter uma política muito mais protecionista. Então, o Brasil ele ganha em dois fatores, né? Ele ganha, obviamente, no fator taxa de câmbio e ele ganha com esse processo da guerra comercial. Então, quando nós analisamos o efeito do preço sobre o mercado da soja, nós estamos com um preço histórico altamente favorável a um crescimento muito significativo da rentabilidade do produtor. Bem, no próximo slide tem um cenário da China, que justamente retrata, daí tem um ponto interessante, e aí fazer, obviamente, uma observação nisso daqui, porque apesar de todo o processo do coronavírus ter nascido na China, né, foi o primeiro mercado ali afetado, o primeiro país afetado já em dezembro do ano passado, também está sendo o primeiro país a sair do isolamento social. Então, se nós até observarmos o comportamento do dólar e da bolsa exatamente nessa semana, né, o Bovespa chegou a 99 mil pontos, o dólar recuando, veio para 5,30 até o momento de olhar a palestra, isso é justamente um efeito de uma perspectiva onde países como a China começam a ter uma flexibilização do isolamento. Então, essa recuperação, obviamente, ela é benéfica para o mundo. Então, nós podemos observar, inclusive, que haverá um crescimento na importação de soja por parte da China e, obviamente, o Brasil ele acaba sendo totalmente beneficiado por isso.
E aqui um efeito dos preços da soja no próximo slide, né, de 2020 em relação a 2019. Né, nós temos crescimentos aí na ordem de 20% aí de forma geral, um preço muito expressivo. Eu vejo muitos produtores às vezes me perguntando, poxa, Léo, a gente segura a soja ainda, não segura? A gente é sempre uma questão de mitigação de risco. Então, no momento atual, nós sempre temos problema, obviamente, nessa época do ano, com o clima nos Estados Unidos. Sempre tem esse momento de especulação. Então, Chicago acaba subindo. Só que você tem que ter, obviamente, um comportamento disso. Quanto Chicago vai subir e o quanto que o dólar permaneceria 5,30. Agora, se o dólar também cai, todo efeito de Chicago ele acaba sendo anulado pelo dólar. E o dólar está tendo uma volatilidade muito maior do que Chicago. E com preço, gente, acima de R$100, é um preço muito acima da média histórica, muito acima da média histórica. Então, de certa forma, já começar a olhar vencimentos futuros no próximo ano, começar a travar o seu custo de produção, justamente para sair, obviamente, do risco de preço. Lembrando que nós temos que tratar nesse caso como margem, sempre como margem. O produtor tem que trabalhar duas coisas. Ele tem que tratar custo de produção como custo por saca produzida e não por hectare, e aí vem o efeito produtividade, que é uma consequência da tecnologia utilizada. E o outro ponto que é super importante é que você, obviamente, tratar a tua atividade com efeito de margem e não simplesmente só olhar o preço. Então, quando você tiver com uma margem muito acima da média histórica, obviamente seriam gatilhos para uma questão de preço. Assim como ninguém no ano passado conseguia prever que haveria um Covid, que a saca de soja chegaria a R$100, nós também não sabemos como é que vai ser o comportamento no segundo semestre da doença e quanto que isso ainda pode ter efeito sobre a economia do mundo. Então, o momento é um momento, inclusive, que há necessidade de liquidez. Então, quanto mais o produtor tiver líquido nesse momento, uma hora ele vai atravessar um momento de crise, que apesar de não ser focado extremamente na atividade dele, não quer dizer que todos nós sairíamos, obviamente, imunes a essa realidade. E quando nós analisamos o comércio exterior, né, ou seja, de janeiro a maio desse ano, não peguei os resultados de junho, mas como eu já antecipei, já tomou algo como 63, 64 milhões de toneladas, mas o Brasil oficialmente já exportou 48 milhões de toneladas. 16 bilhões aí em termos de receita, com 75% disso sendo vendido para a China. Então, o efeito China sobre o mercado brasileiro é algo bastante expressivo. Em termos de soja no Brasil, finalizando aqui para a gente ter uma interação mais com o público, nós estamos falando de uma produção recorde também, em torno de 120 milhões de toneladas, aí no próximo slide. Com uma perspectiva, desculpa aqui, gente, faltou aqui uma correção 19-20 nessa tabela, nós estamos falando de uma exportação de 120 milhões de toneladas, de uma produção de 120 milhões de toneladas, com uma exportação de 78, na teoria poderia ser até maior, o problema é que nós não teremos estoque para atravessar, obviamente, esse período. Então, o Brasil sendo agraciado, obviamente, pela questão do dólar, tendo impacto positivo, seja nos preços da soja, seja nos preços do milho. Então, nesse momento, é um momento de mitigação de risco e é um momento, obviamente, de não ficar tão exposto à volatilidade da moeda. Bem, eu fico aberto aí, Fernando, às perguntas, o Fernando e o Rodrigo, para a gente ter uma interação maior com o público aí. Nós é que agradecemos, Leonardo, sua palestra, seu bate-papo aqui está sendo bem explicativo e esclarecedor, trazendo dados bem atuais do mercado. Eu tô aqui junto com o Melati, junto com o Rodrigo, que tem sim algumas perguntas e tem um bate-papo para dar início com você, tá ok? Ok, vamos lá. Excelente, Leonardo, obrigado aí pelas indagações de mercado, acho que realmente são assuntos que realmente a gente tem que estar preocupado. Nós tivemos várias interações junto ao nosso público que está acompanhando o Bela Mais, e nós tivemos aqui do Gustavo Mariano de Londrina, ele pergunta, quais são os principais pontos de mercado que você indica, os indicadores, né, que você indica que o produtor deve acompanhar todos os dias? O que a gente pode estar falando aí para o Gustavo? Excelente pergunta do Gustavo aí. Fernando, nesse momento o dólar, como eu ressaltei durante toda a palestra, ele é um indicador mais intenso sobre a precificação das moedas. Desculpa, sobre as precificações da commodity, né? Como a soja ela é dolarizada, então, de novo, ela tem aquele componente Chicago, componente prêmio e o componente taxa de câmbio. A taxa de câmbio é que tem mais efeito, obviamente, nesse momento sobre os preços. Então, eu fiz aquela simulação lá na paridade de exportação olhando milho, então, ou seja, vindo de 5,40 para um efeito de 4,80, né, isso tinha um efeito de quase R$3 sobre a saca. Né? No caso de soja, a gente também tem um efeito absurdo em relação ao efeito do dólar sobre a precificação da soja. Então, novamente, entender um pouco essa volatilidade talvez seja o trabalho mais difícil hoje do produtor rural.
Como é que o dólar vai se comportar? E nós temos efeitos que vão desde o efeito da pandemia, como que essa pandemia vai se comportar no segundo semestre, como que vão ser as políticas governamentais para enfrentar isso, né? Qual que vai ser o tamanho desse colapso econômico. Então tem muito espaço ainda para volatilidade. Então acho que o produtor ele tem que entender essa volatilidade e eu acho que, dado o momento que ele está, com preços totalmente recordes, primeiro, eu acho que deveria ter gatilhos. Número um, para ele começar a fazer, ele executar essa margem. Número dois, ele ter liquidez, obviamente, para planejar uma segunda safra muito bem feita, né? Número três, começar a travar preços para a soja, olhando já safra 2021. E quarto, começar a tratar com liquidez. Nós não sabemos ainda como é que vai ser o efeito, obviamente, vamos dizer, do mercado de dívidas, mesmo talvez o setor de grãos passe um pouco mais ameno nisso daí, né, mas nós vamos ter um efeito sobre o sistema financeiro. E, obviamente, quando você tem isso, você tem um efeito, você tem, obviamente, uma aversão ao risco, né? Então, ter liquidez nesse momento também passa a ser muito importante. Muito bom, Léo. Estão me ouvindo aí? Perfeito. Olhando para a elasticidade do preço, nós estamos vendo que está trabalhando acima dos níveis recorde e produtores, muitos têm acompanhado e se oportunado por esse momento de captura de margem, de rentabilidade, outros não. Mas se nós olharmos dentro da cadeia, como que você enxerga isso? Porque a gente sabe que ela não é autossustentável. Quando você tem uma alta muito expressiva nos preços, claro que se você olhar para a indústria, se você olhar para o mercado consumidor, ele tem um impacto grandioso. Como que você analisa isso? É exatamente isso, Rodrigo. Então, assim, de um lado, nós estarmos trabalhando a commodity, né, que ele tem um efeito direto desses fatores que eu comentei há pouco, né, e de outro é olhar o efeito sobre a cadeia, né. Então, vamos pegar, por exemplo, o caso do milho, né, onde ele tem uma cadeia de produção bastante longa. De novo, uma preocupação que nós passamos a ter, né, com 15 milhões com 15% da população do Brasil economicamente ativa em desemprego, ou seja, sem ocupação, e tendo que viver de R$600 de uma ajuda governamental, você restringe, obviamente, seu orçamento familiar a consumir uma cesta básica. Novamente, você não vai consumir produtos de valor agregado. Então, quando eu pego, por exemplo, vamos pegar um produto aí de empresas importantes como uma RF da vida, um Marfrig, um JBS, onde você tem aqueles produtos que são food service ali, né, que são aqueles pratos prontos. Você tem, obviamente, um impacto de renda sobre esse tipo de produto. E quando nós falamos, por exemplo, de milho a 45 a 50 reais, você já começa a estrangular, obviamente, essa cadeia de produção. Então, esse é um ponto que também é importante entender. Nós precisamos ter um ponto de preço de equilíbrio, não só olhando a rentabilidade do bolso do produtor, mas nós temos que olhar que essa cadeia ela seja sustentável desde o momento que você está processando, né, novamente, o produto derivado dela, até chegar no varejo final. A gente tem que lembrar que isso também tem um impacto de inflação, tem uma série de coisas. E o mais importante é que, nesse momento, nós estamos passando por um processo de crise econômica. Mais importante que isso, porque uma coisa é a gente falar que a gente já não tem um preço sustentável para uma cadeia numa condição normal de mercado, quando a gente fala de pandemia, obviamente, passa a ser um cenário muito, muito mais crítico. Então, é aquela preocupação, às vezes você vai ter preço, mas não necessariamente você tem comprador. Ou você tem comprador, mas não necessariamente você vai ter um comprador que ele esteja líquido para te pagar o preço que você está praticando no mercado. Para mim, fugiu o som aqui. O retorno, eu preciso do retorno aqui do som. Opa, agora voltou. Voltou? Então vamos ver se o problema é com o microfone do Rodrigo. Pode falar, Rodrigo. Tá ouvindo agora, Léo? Maravilha. Então tá bom, muito obrigado. Se a gente analisa o lado do consumo, nós estamos vendo, claro, o efeito crise econômica, o Covid, enfim, a diminuição do mercado brasileiro para isso até de abril em diante, né? A gente tem um segundo semestre agora para analisar como que vai ser o consumo de etanol, como que ele vai ser o consumo de indústria, enfim, para sementes também. Mas se a gente olhar para o cenário 2021, como estoque de passagem, nós estamos vendo, você acabou de responder a respeito da questão do impacto dentro da cadeia, mas nós temos que analisar também para 2021 o que isso pode influenciar. Então, assim, fala um pouco para nós desse consumo interno, dessa retração, enfim, de uma exportação menor, como que se enxerga esse cenário para 2021?
Então, Rodrigo, eu acho que o desdobramento para 2021, então, novamente, nós estamos sendo aí beneficiados por essa desvalorização da taxa de câmbio, então isso está suportando o Brasil a atender tanto o seu mercado doméstico quanto o seu mercado externo. E possivelmente tendo níveis recordes de exportação de soja, talvez não vai ser recorde por uma questão talvez de estoque de passagem, e no caso do milho também a gente teria até condições de exportar um volume maior do que está sendo projetado. As estimativas apontam aí, a gente vai virar um estoque de passagem em torno aí de 9 milhões de toneladas, aí, olhando para a safra 2021. Agora, novamente, a questão qual que vai ser o efeito renda para o próximo ano? Então, vamos tentar trabalhar um cenário que todo mundo está trabalhando. Né? Um segundo semestre com isolamento social muito mais flexível do que o primeiro semestre, então as economias começando a voltar, mas, obviamente, uma necessidade muito grande em termos de ter ferramentas políticas, né, inclusive financeiras, para suportar, obviamente, um nível de desemprego muito alto. Mas, de qualquer forma, nós sairíamos da taxa de isolamento. Saindo, obviamente, dessa política de isolamento, nós já teríamos, naturalmente, um comportamento para uma taxa de câmbio mais baixa. Então, quando você olha, consequentemente, a sua paridade de exportação, ela estaria num nível menor do que atual, seja para a soja, seja para o milho. Então, a gente poderia ter o mercado trabalhando, obviamente, com um efeito de taxa de câmbio mais baixo, porque a economia está voltando, nós não estamos, obviamente, no mercado totalmente recluso, e, por outro lado, um efeito renda que ele ainda permanece por um tempo, e, consequentemente, a gente pode ter efeito sobre demanda. Então, aí nós voltamos justamente nesse cenário, Rodrigo. O que o produtor deveria fazer agora, nesse momento que está tão favorável para ele não correr riscos, obviamente, na próxima safra. Né? Então, a primeira ferramenta, eu acho que ele deveria adotar já de forma imediata é justamente fazer o parque, porque ele está saindo fora do risco de preço da commodity e, obviamente, já está travando seu custo de produção. Então, quanto a isso, ele fica tranquilo. E aí sim ele pode ter, obviamente, estoque para especular no mercado. Mas lembrando que a gente trabalha com essa hipótese, né? O dólar cai em função de a economia sair do isolamento, mas, por outro lado, o efeito renda que ainda pode ter impacto sobre a demanda, e lembrando que os nossos mercados estão muito, ou seja, o seu pilar básico está muito em cima da taxa de câmbio. Exatamente. Você tocou num ponto interessantíssimo. Nós estamos trabalhando com nossas filiais aí, pré-eventos, enfim, pós-eventos, e olhando a gestão de risco do produtor. Então, muitas vezes, Léo, o que a gente tem orientado? Claro que o travamento de custo de produção dentro de um evento grande, dessa escala, com todos os fornecedores, onde você tem melhor cotação em termos de precificação, porque realmente, igual o João falou, o João se juntou a nós aqui, e hoje ele mencionou a respeito que eles oferecem realmente a melhor condição. Por quê? Porque é um momento único, é um momento ímpar. Só que muitos produtores acabam deixando de fazer esse travamento de custo de produção. Nós estamos vendo, muito bem explicado por você, o cenário macroeconômico aí, com incertezas futuras. E eles têm deixado de capturar momentos oportunos. Por exemplo, quando você faz um travamento de custo de produção, você tem o quê? Você tem já o seu custo redeado e você aposta com o teu excedente, correto? Se você trabalha num alto nível tecnológico, em condições normais, você tem a oportunidade de ter uma produção mais alta, aí sim fracionar a sua venda. Se quiser comentar algo sobre isso, porque nós temos visto que o produtor tem deixado de capturar mais e ter uma rentabilidade menor no final. Rodrigo, isso acaba sendo muito histórico, né? Sempre fica aquela sensação de um produtor, né? O produtor, toda vez que ele vê o preço da soja, que está no momento de alta, né, principalmente no momento atual, e vindo inclusive de uma produção muito, muito boa, sempre fica aquela sensação de você querer sempre acertar o melhor preço. Né? Isso é algo extremamente complicado. Nós vamos saber quanto foi o melhor preço do ano na hora que o ano acabar. Isso é fato. Né? Então vamos pegar um exemplo. Nós estamos agora com soja a R$100. Né? Quais seriam as possibilidades de uma soja subir agora? Uma quebra na safra norte-americana. E aí, de repente, lembrando, considerando, estamos trabalhando a premissa de que nós estamos ainda com a taxa de câmbio a 5,40. Bem, então nós temos que apostar que vai quebrar a safra dos Estados Unidos e que nós vamos ter um preço aí de R$110, R$115. Tá? Então, só que isso é um nível de aposta, isso é praticamente você ter um cassino. Né? Do outro lado, o que a gente pode ter? Nós poderíamos ter, por exemplo, uma safra norte-americana surpreendendo, de repente, daqui a pouco se descobre, estou trabalhando em hipótese, mas de repente se descobre, obviamente, uma vacina para o Covid, os mercados ficam mais tranquilos,
a gente flexibiliza a taxa de isolamento e, obviamente, nós não vamos ter o preço da soja que a gente esperava. Então, aí você colocou um ponto muito bem, né, que é esse gatilho da venda pressionada. Então, por isso que nós batemos. O produtor ele não tem que olhar o preço isoladamente, ele tem que olhar a sua margem. Sua margem está muito acima da média histórica, e, obviamente, a margem dele depende de quanto ele é competitivo em termos de produtividade. E, obviamente, é sempre um efeito técnico, um efeito, obviamente, do pacote tecnológico que ele adota. E a partir daí, obviamente, que ele faz toda a sua política que ele deveria, pelo menos, basear toda a sua estratégia de comercialização. Então, o que eu acho que nós devemos fazer nesse momento que nós estamos ainda com os preços da soja e do milho muito altos? De novo, é travamento de custo de produção. Esse é o mais importante. Qual deveria ser o efeito sobre taxa de câmbio, pensando que nós estamos numa alta volatilidade? E, de novo, para o produtor nunca ficar com aquela sensação de que eu deixei de ganhar porque o preço subiu. Eu acho que a melhor estratégia para o produtor pensar que ele deixou de ganhar quando o preço subiu é ele ter uma produtividade que tenha compensado essa mudança de preço. Então, o produtor deveria aproveitar o momento atual onde ele está capitalizado, onde os preços estão muito acima da média histórica, e tentar fazer a melhor safra da sua vida no ano agrícola 2021. Agora, ele está capitalizado para poder, obviamente, investir em tecnologia e tentar quebrar seu paradigma histórico de produção. Perfeito, muito obrigado. O João tem uma pergunta para você agora. Boa tarde, Leonardo, tudo bem? Primeiro, agradecer a você aqui pela excelente palestra. Ontem, né, aproveitar para fazer uma pergunta para você. Ontem, antes de ontem, saiu as notícias que a China talvez estaria bloqueando alguns frigoríficos por causa do coronavírus, da exportação de frango, né? O que você acha? Isso aí pode vir a acontecer? Se acontecer, o que pode, né, o reflexo disso para nós? Então, João, ótima pergunta. Eu cheguei a discutir isso um pouco ao longo da palestra, mas acho que a sua pergunta vai clarear mais ainda os meus comentários. De fato, houveram algumas plantas que foram rechaçadas aí pela China. Nós ainda não tivemos um efeito do ponto de vista de consumo, mas nós temos que ver como é que vão ser esses desdobramentos. Acho que isso é muito importante. Nós podemos ter, obviamente, efeitos locais, principalmente onde essas plantas têm uma demanda local. Então, isso acaba sendo um pouco diferente até do mercado de soja. O mercado da soja é muito dinâmico. O milho tem essa característica, né, João? De repente, você tem um efeito local que é importante, porque você tem um consumo de grão ali naquela região que, se aquela planta foi cessada naquele momento, paralisada temporariamente, né, a demanda local ela acaba ficando pior e, obviamente, você tem um efeito sobre preço localmente. Então, nós temos que ver como é que vão ser, obviamente, esses desdobramentos sanitários. Se isso permanecer, aí, de novo, é um cenário que a gente trabalha. Vamos trabalhar, então, com o cenário atual. Nós não temos ainda controle sobre o Covid, né? Para piorar, nós ainda tivemos um teste positivo do nosso presidente. O Brasil está no epicentro da doença. Nós não sabemos, obviamente, quando que nós vamos ter efetivamente as nossas taxas caindo de forma significativa. Então, isso passa a ser, obviamente, uma preocupação, não só para a China, para qualquer mercado onde nós estaríamos exportando. Então, isso é novamente, João, eu acho sua pergunta muito importante e pertinente, porque isso novamente acaba sendo um risco quando você coloca toda a sua estratégia de comercialização só baseada em hipóteses ou perspectivas lá na frente. Então, como isso já está acontecendo, nós não tivemos efeito tão grande ainda sobre a demanda, mas não quer dizer que nós não tenhamos ali na frente se a China continuar, obviamente, se ela continuar bloqueando determinadas plantas para exportação. Isso, novamente, seria um efeito sobre o preço. E é por isso, mais uma vez, que para mitigar esse risco, pelo menos para travar o seu custo de produção, o produtor já deveria, obviamente, ou fazer um barter, ou travar seu preço. De alguma forma, ele deveria mitigar o seu risco de preço e sair fora, obviamente, de possíveis riscos que ainda existem, até em função da pandemia. Obrigado, Leonardo. Excelente, Leonardo. Acho que para nós, você como referência no mercado de proteína, no mercado de grãos no Brasil, então trouxe para nós aí um pouco dos fundamentos da gente discutir nessa parte do mercado. A gente vê o cenário de grãos numa alta, mas realmente a gente está num momento de incerteza, então por isso essa curiosidade, né? Até por isso que o João está aqui também, de querer entender um pouco mais. Eu acho que é a necessidade do nosso produtor também entender um pouco mais, né, Paulo?
Claro, com certeza. E eu acho que o Leonardo trouxe de maneira muito explicativa o cenário atual do mercado, né? Assim como nós falamos durante todo esse dia de evento, não basta a gente analisar somente a tecnologia dos produtos e dos fornecedores parceiros, que isso a gente sabe que a Bela Agrícola sempre traz ao longo desses 35 anos. Mas também é importante, como o Guilherme teve aqui pela manhã, trazer essas informações e esses dados do mercado, né? Haja visto a oscilação de dólar, você tratou muito disso na sua palestra, haja visto essa insegurança devido a essa fase de pandemia que nós vivemos, o mercado muito oscilante. Então, assim, você trouxe, até eu que não sou da área, muito menos da área econômica voltada para o agro, fiquei muito bem antenado. Já posso até fazer parte da equipe. Muito obrigado, viu? Ótimo. Muito obrigado. Mais alguma pergunta, senhores? Não, acredito que era isso. Quero agradecer mais uma vez sua presença. Foi muito produtiva, muito rica a sua palestra. E a gente se vê aí num próximo evento. Obrigado, Leonardo. Grande abraço. Obrigado, Fernando. Obrigado, João. Obrigado, Rodrigo. Parabéns pelo evento aí.